Olá, irmãos e irmãs, sobretudo vocês que acompanham as nossas reflexões nas mídias sociais, de modo especial no YouTube. Hoje nós vamos iniciar um estudo sobre os documentos do Papa Francisco e vamos iniciar justamente pelo que eu penso ser o último documento, a vida após a pandemia. Então o Papa tem algumas reflexões interessantes, aponta, em primeiro lugar, algumas linhas básicas para a reconstrução do mundo após essa pandemia. Então ele preocupa em dar alguns princípios, algumas orientações, algumas vias para reconstruirmos o mundo e reconstruirmos um mundo melhor. Muitas crises já afetaram a humanidade e muitas delas nós superamos e nos tornamos melhores. Então, o Papa, em primeiro lugar, quer apontar algumas linhas básicas para seguirmos pensando na reconstrução da nossa relação com o mundo, da nossa relação com Deus e, sobretudo, com os nossos irmãos. E uma outra preocupação do Papa é, nesse momento de crise, onde muitas pessoas podem se desesperar, viver uma certa desilusão, preocupação justa com o futuro, com a família, o Papa usa esse texto também para semear um pouco de esperança. Nos dá esperança nesse tempo difícil que todo mundo vive por causa desta pandemia. Então, em primeiro lugar, o Papa constata que esta situação de pandemia, de enfermidade, fez surgir ou fez tornar mais evidente, mais manifesto a vulnerabilidade humana. Todos nós somos vulneráveis, ninguém está salvo. Então existe uma vulnerabilidade comum, ninguém escapa, não importa o tanto de dinheiro que tem, os bens, não tem raça, não tem cor, não tem sexo, religião, crente, não crente, todos nós somos vulneráveis. E a primeira constatação dele é justamente que dessa consciência da vulnerabilidade, nós temos a opção pela fé. Então, nesse momento em que nós experimentamos a nossa pobreza, a nossa miséria, a nossa vulnerabilidade, a fé se apresenta como horizonte. A fé se apresenta como uma janela que nos enche de esperança. E a fé nasce justamente, o Papa vai dizer, dessa consciência de que nós não somos autossuficientes. Muito pelo contrário, nós somos dependentes. Dependemos da natureza, do mundo, dependemos dos nossos semelhantes, das pessoas. Nós dependemos de Deus. A nossa vida, ela tem fundamento em Deus, ela é conservada por Deus. E essa é justamente a atitude de fé. Nós acreditarmos que somos vulneráveis, sim, mas que não estamos sozinhos, porque Deus vem ao nosso encontro e Ele nos socorre. Então, essa é a primeira constatação do Papa Francisco em seu documento, a vida após a pandemia. E no segundo momento, o Papa, uma vez que fala da nossa vulnerabilidade, e daí brota justamente a fé, que é a abertura para Deus, a perspectiva do socorro do alto, ele fala então da necessidade da oração na nossa vida. Não uma oração que se esquece dos problemas do mundo, dos problemas da vida, mas uma oração que seja feita, motivada pelo contexto no qual nós estamos inseridos e que estamos vivendo. Então ele usa muito a imagem da barca em alto mar, onde os discípulos estavam sendo tomados pelo medo, porque as ondas se agitavam, e as ondas eram revoltas e agitavam a barca, e Jesus dormia. Então, o Papa mostra
que hoje nós vivemos nesse mundo, nesse contexto de pandemia. Então a nossa oração, ela tem que escutar, né, o barulho, por exemplo, das sirenes, das ambulâncias. Ela tem que escutar, né, o choro, né, das pessoas que sofrem. Ela tem que escutar, né, as lágrimas, o barulho das lágrimas caindo no solo, né, de mães, de filhos, né, de parentes que choram seus entes queridos. Ele diz que nós temos que escutar, né, o batido da enxada, né, abrindo as covas, né, o barulho da pá, né, enterrando os mortos, né, os entes queridos, né, em alguns lugares até máquinas. Né, nós temos que considerar em nossa oração esse barulho, essa angústia, essa perturbação, né, que vem por causa dessa pandemia e nos atormenta, nos agita. Mas assim como os discípulos na barca estavam cheios de medos, e aí Jesus tranquiliza, dá paz, né, conforta, né, e salva, nós também nesse momento de pandemias devemos ter essa consciência de que estamos vivendo um momento difícil. A oração nos faz ver, né, o sofrimento das pessoas, mas por outro lado, né, a fé nos convida a nos abrirmos a esse Cristo que não abandona a nossa barca. Ele parece dormir, mas está atento e no momento certo ele vem ao nosso encontro, né, e nos livra, nos consola, né, e nos salva. A oração nos faz perceber que estamos todos nas mãos de Deus. Então é o momento de aceitar esse senhorio, essa vontade que se impõe a nós, que tudo governa. Então a oração é esse momento de ligarmos ou de nos ligarmos à vida, né, com todo o seu sofrimento nesse contexto de pandemia e nos abrirmos, né, à graça, ao socorro de Deus. Então essa é a segunda consideração, né, feita neste pequeno texto, né, a vida, né, após a pandemia. Em terceiro lugar, né, o Papa nos lembra, nos fala que, nos adverte que esta vulnerabilidade, esse medo no qual estamos vivendo, né, pode fazer surgir em nós e deve fazer surgir em nós, né, a conversão. Então ele diz assim que a vulnerabilidade que nós sentimos nesse momento, ela desmascara, por exemplo, a nossa falsa segurança. Se tínhamos a ideia de que estávamos seguros, essa ideia foi embora. Não existe mais essa segurança. Não existe mais essa zona, né, de conforto, onde eu estou, né, certo de que eu vou conseguir, né, ser bem-sucedido. Mostra também, né, a fragilidade dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Quantos projetos nós tínhamos e não podemos mais realizá-los? Né? Quantos sonhos, viagens, construções, aquisições, né? Às vezes até constituição de família. Então, a pandemia ela mostra com muita clareza a fragilidade dos nossos hábitos. Nós que gostávamos de ir, por exemplo, ao campo de futebol, gostava de sair com nossos amigos, de ir ao cinema, né? São tantos hábitos, são todos frágeis, né? A pandemia mostrou isso, né? A fragilidade dos nossos propósitos. Nós fazemos o nosso plano, nós tínhamos o nosso roteiro, mas eram frágeis demais para poderem se realizar. Estamos todos assim, de alguma forma, conscientes de que sempre nós podemos falar no final de cada projeto, de cada sonho, de cada propósito, se Deus permitir, se Deus me consentir, eu vou realizar isso. Então, essa fragilidade, esse medo, né, essa máscara que cai, né, da nossa falsa segurança, pode nos levar a uma coisa importante que o Papa fala, a uma decisão. Nós sabemos que a fé é um dom de Deus, mas é também decisão nossa.
Então é o momento, o Papa nos lembra, de nos abrirmos para Deus novamente, de abrir a Ele o nosso coração e buscar o essencial, né, para a nossa vida. Né, deixar de lado as superficialidades, deixar de lado aquelas coisas que não contam tanto e nos atermos ao essencial. E aí ele vai dizer, nesse momento, o essencial é nos voltarmos para Deus, entregar o nosso coração para Ele e deixar que Ele, né, seja o nosso tudo, a nossa esperança, né, a nossa salvação. Em quarto lugar, o Papa nos lembra do exemplo que veio da Segunda Guerra Mundial. O Papa diz assim que o que ajudou a superar, né, os conflitos da Segunda Guerra Mundial e também nos problemas todos causados pela Segunda Guerra foi justamente a solidariedade. Então ele diz assim que nós temos que evitar, né, que floresçam conflitos depois dessa pandemia. Evitar que floresçam rivalidades que vão impedir o progresso, né, da humanidade, né, que vão impedir, né, a reconstrução do mundo. Então a rivalidade, né, tem que ser vencida, né, pela solidariedade, que é justamente essa consciência de que todos nos ajudando mutuamente, nós seremos melhores e também mais fortes. Então é preciso vencer, né, o egoísmo, que é justamente essa ideia de pensar no próprio bem-estar, né, independentemente do que o outro esteja vivendo. Então nós nos tornamos insensíveis e vamos contra a própria nossa fé quando nós vivemos o egoísmo, porque, né, a fé pede justamente a saída, né, de nós mesmos, né? O amor é amor que sai de si, amor doação, é amor sacrifício, é como Cristo nos ensinou. Então temos que vencer, né, o individualismo e também, né, o egoísmo. E também as tendências nacionalistas. Né? Estamos todos, né, fazendo parte de uma família, o Papa diz, é a família humana. Então nós não podemos deixar que pensamentos, ideias nos dividam, ideologias dividam a humanidade. Somos uma única família, a família humana. E é assim que nós vamos superar essa crise. Então ele fala, pensando na solidariedade, né, em primeiro lugar, nós criamos, digamos assim, né, a consciência de que precisamos de uma forma de redistribuição dos bens com toda a família humana. Então o Papa sonha que cada pessoa humana ela deveria ter, né, o mínimo para viver, o básico para viver. Então ele fala até de uma espécie de um salário para cada família. Cada família no mundo todo ter uma renda, né, ter um ganho que possibilite uma vida digna, né, uma vida saudável, né, uma vida com o mínimo necessário, né, para existir. E é interessante que o Papa diz que para isso acontecer é importante que não haja aquela ambição exagerada, aquela busca exagerada de lucro. Porque quando as pessoas buscam o lucro acima de tudo, né, cai no egoísmo e o outro fica, né, na dificuldade. Então essa é, né, a primeira consequência da solidariedade. Depois ele diz também da necessidade de um projeto de desenvolvimento integral da pessoa humana, onde a pessoa vai ter acesso, né, por exemplo, né, ao trabalho, né, ele vai ter acesso a um teto e ele vai ter acesso à terra. São os 3 T's, né, que o Papa fala, né, se dirigindo sobretudo, né, aos movimentos sociais. Então, terra, teto e trabalho. Toda família deveria ter, né, a solidariedade nos faz pensar nisso, né, que toda família possa ter o mínimo para alcançar aquele desenvolvimento integral, né, que mostra, revela,
o respeito pela pessoa, pela dignidade da pessoa. E por último, a solidariedade também com a terra. A solidariedade no sentido de saber que a terra não é, de modo algum, uma coisa disponível para ser desfrutada, para ser sugada, sem critérios. É preciso de uma conversão ecológica, respeito à terra como nossa casa comum, como nossa morada comum. Então a solidariedade com o meio ambiente, que nasce dessa consciência ecológica que nos faz respeitar a terra, tirar dela o necessário para a nossa vida, como é até a intenção da Sagrada Escritura, mas sem causar destruição, sem causar a morte da terra, com uma ambição exagerada, com um pensamento às vezes até destrutivo, de sugar tudo que a terra tem, como se ela fosse um depósito, como se ela fosse o depósito de uma reserva infinita que está ali disponível para sustentar uma vida de riquezas, uma vida insustentável. É um modo de vida, um estilo de vida que acaba ameaçando a própria estabilidade da terra. Então, mais um ponto, quinto ponto que o Papa Francisco coloca nesse documento, a vida após a pandemia, é que nós devemos agir nesse momento, pandemia e pós-pandemia, como um só povo. Então ele vai dizendo assim que ninguém se salva sozinho mais. Temos que evitar os discursos integralistas e nacionalistas. Todos somos responsáveis por todos. Por exemplo, diante da fome, eu sou responsável por quem passa fome. Nós temos responsabilidade pelas pessoas. Uma outra situação que o Papa coloca por exemplo, nós não podemos permitir ou não podemos nos silenciar diante de guerras que têm como quase única finalidade a busca de domínio, a busca de poder. Ele vai dizer também que nesse momento pós-pandemia, nós não podemos deixar de forma alguma que se globalize a indiferença. Não podemos globalizar a indiferença. É o descaso pelo outro, é o descomprometimento pela vida do outro. Muito pelo contrário. O antídoto nosso contra essa atitude da indiferença é a justiça, a caridade, a solidariedade. Esse é o antídoto que nós precisamos. E aí ele nos convoca todos a construir aquela fraternidade universal. Uma civilização do amor, uma civilização da solidariedade. Só assim, agindo como um só povo, como família humana, como povo humano, nós vamos superar nesse momento difícil e vamos reconstruir algo melhor para deixarmos como herança e também para vivermos os frutos dessa mudança de mentalidade. Uma outra coisa é que é preciso abandonar a relação com a natureza de domínio, de posse, sugar da natureza para sustentar uma vida, às vezes, acima dos padrões normais. Então ele chama para a necessidade de cultivarmos uma vida mais austera, uma vida mais simples, baseada mais no necessário, evitar a busca desenfreada de lucro e também de um estilo de vida que vai colocar em dificuldade as pessoas, que vai gerar pobreza. Porque alguns estilos de vida acabam contribuindo para que aumente a pobreza de outros irmãos e irmãs nossos. Então o Papa nos convida nesse momento, mais um conselho que ele nos dá, é vencer a indiferença e nos abrirmos para a construção da civilização do amor.
Um sexto ponto colocado pelo Papa Francisco nesse documento diz respeito à responsabilidade de cada pessoa na reconstrução desse mundo pós-pandemia. Então ele diz, a nossa ação, tanto no bem quanto no mal, ela tem consequências. Então nós não podemos imaginar que a nossa ação seja indiferente. A nossa ação não é indiferente. Ela produz, no caso de ações positivas, produz um bem que tende naturalmente a se difundir. Então, quando nós realizamos um bem, por menor que ele seja, ele tem essa força de se difundir, de se espalhar pelo mundo afora. Então, é o tempo da gente pensar positivamente sobre o nosso agir e com responsabilidade. A nossa ação faz a diferença. O Papa diz que nós temos que evitar de pensar a todo momento que o nosso agir não muda o mundo. Muda sim. Então, ele nos chama, penso assim, a responsabilidade, que é uma coisa importante para a gente pensar nas consequências de nossas ações, mas ele também nos faz perceber que não podemos deixar sempre para o outro, deixar para os governantes, deixar para o vizinho. Não, eu sou responsável pessoalmente, com minha liberdade, com minhas ações, para construir esse mundo que eu desejo e que é necessário que seja construído. Então, sem essa consciência de que eu sou chamado a dar a minha contribuição, digamos assim, eu enfraqueço a possibilidade de construir um mundo melhor. E é justamente essa atitude que vai fazer com que vençamos o egoísmo. Não vamos agir pensando mais somente em nós, mas vamos agir pensando que a nossa ação ela tem uma repercussão. E por isso a responsabilidade, critérios que nos ajudem a nos comprometer pessoalmente, individualmente, com essa causa que é muito importante, que é a reconstrução do mundo pós-pandemia. Por último, o Papa vai nos dizer que se nós partimos do egoísmo, nós vamos deixar de fora, por exemplo, os pobres, as pessoas que não têm acesso ao progresso. Ou seja, nós vamos selecionar pessoas. Então, o egoísmo faz com que criamos divisões nessa família comum humana. Então o Papa, se ele falou no início do documento da barca agitada pelas ondas, no final ele coloca o exemplo das primeiras comunidades cristãs, que foi justamente uma superação do egoísmo, do individualismo, e uma abertura para essa construção, ou para a construção dessa fraternidade universal, ou aparece também como uma base para a construção dessa civilização do amor, civilização solidária. Então ele diz assim que nas primeiras comunidades as pessoas tinham uma sensibilidade tão grande que nessas comunidades não havia necessitados, porque aqueles que possuíam propriedades vendiam essas propriedades e colocavam os bens em comum, colocavam o resultado daquelas vendas em comum. E as necessidades de todos eram atendidas. Cada um recebia de acordo com sua própria necessidade. Então esse é o caminho, o Papa conclui mais ou menos assim o documento, para a reconstrução desse mundo dilacerado tanto pelo egoísmo, tanto pelo pecado, mas agora ultimamente também por essa pandemia.
Então a pandemia machuca sim a humanidade, fere muito, né, a humanidade, muitas lágrimas, mas muito sofrimento, mas não podemos perder a esperança, porque se nos abrirmos a esta solidariedade, base para a construção da civilização do amor, nós podemos sair melhores, mais fortalecidos, mais humanos e mais abertos também, né, para nos entregarmos a Deus, sabendo que Ele é o nosso Senhor, que Ele que está no comando e sozinhos somos incapazes. Nós necessitamos dEle, não somos autossuficientes, muito pelo contrário, dependemos de Deus, dependemos do Senhor. Então que Deus nos ajude, né, a nos engajarmos como cristãos, né, fiéis, né, o Papa, na reconstrução desse mundo. E ele diz assim que ainda não estamos no após ou no pós-pandemia, mas o pós-pandemia já está no nosso horizonte, está no nosso pensamento. Então é agora que nós devemos pensá-lo, mesmo que ainda não tenhamos saído, né, da crise, da pandemia, esse é o momento. Por quê? Porque o amanhã já nos preocupa. Muitas pessoas, pais, mães, avós, estão se perguntando, e agora? O que faremos? O que será de nós? Então o Papa nos orienta, né? Pensarmos já, para pensarmos bem e anteciparmos então esse recomeço. Então, concluindo, nós podemos dizer, né, que o Papa nos lembra, primeiro, que Deus deve ser o centro, né, dessa reconstrução. Devemos nos considerar como potentes, como poderosos, somente na perspectiva de que Deus nos sustenta. É Ele que nos mantém, Ele é que é o nosso fundamento. Depois, uma outra coisa importante na reflexão do Papa é que a humanidade inteira deve ser vista como um único povo, como um povo único. Somos todos da mesma raça, somos todos humanos. Depois, uma outra constatação é que os governantes, né, os poderes políticos, as pessoas responsáveis pelo poder, pelos destinos, digamos assim, das nações do mundo, devem colocar acima de qualquer outra coisa, né, a pessoa, né, e a comunidade no centro. A pessoa humana deve ocupar o centro, né, do interesse, da preocupação, da reflexão daqueles que estão no poder. Também uma outra coisa importante que o Papa nos lembra é que para essa reconstrução é muito importante considerar, né, a experiência, o empenho e a sabedoria dos movimentos sociais. Então ele propõe uma reconstrução que comece de baixo, pelas pessoas simples, pelas pessoas que mais sofrem. Não é somente uma reconstrução baseada nessa metodologia de atenção a todos, sobretudo os que ficam mais excluídos, nós vamos conseguir, né, um mundo melhor. Uma outra observação importante é que a Terra deve ser considerada como morada do homem, casa comum, mas não só. A Terra é morada também de Deus. Deus habita na Terra, digamos assim. Ou seja, a Terra é sagrada. A Terra, ela mostra, de alguma forma, e aponta para a existência de Deus. Deus criou a Terra, Deus está, né, de alguma forma, muito ligado à Terra, Ele que plasmou, né, o universo. Então, a Terra deve ser respeitada como nosso lugar, como nossa casa, lugar que vai nos manter, não só a nós, mas também como aqueles que virão depois, mas é morada também do Altíssimo. Portanto, é preciso, né, não só trabalhar a terra, mas contemplar a terra para enxergar nela, nessa presença, né, de Deus, nessa presença sagrada. Então, assim, né, vai ser melhor. E por último, o homem. Né, o homem, todo homem, cada homem deve fazer essa passagem da vida egoísta ou do egoísmo, né, do individualismo para uma vida, né, solidária. Então essa conversão é importante, do individualismo à solidariedade, ou
do individualismo ao amor, né, que é justamente a base para a construção, né, da civilização do amor, da civilização da solidariedade. Então agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Em breve, se Deus permitir, né, nós vamos estudar mais documentos do Papa, né, e trazer aqui para partilhar com você, para nos formarmos juntos. Obrigado.